Namastê, sou o mestre Alec Hoffer, você está no canal Shintoísmo Cristão e eu quero dizer que é um prazer estar com vocês de novo nessa nova temporada de vídeos. O retorno foi ainda mais do que o esperado, eu respondi muitos e-mails, conheci, até me encontrei com muitas pessoas e quero agradecer muito a vocês pela audiência, pelo carinho, pelo interesse com a nossa proposta. Quero dizer que há muito ainda a ser dito, há muito ainda a ser feito, mas os tempos devem ser obedecidos. Por isso nós tivemos nesse pequeno hiato e agora nós voltamos nessa nova temporada. Eu vou dar uma prévia dela para vocês, o que vai acontecer nessa nova temporada de vídeos. Nós vamos principalmente falar sobre o livro do Apocalipse. Claro que uma interpretação não tradicional, não comum, mas que vai trazer muita luz para textos do Apocalipse, profecias de Daniel. E vamos fechar com uma sessão, alguns vídeos de perguntas e respostas. Eu recebi muitas perguntas por e-mail, algumas eu já respondi, mas vou responder novamente, porque acho que elas são de interesse de todos. Mas eu quero convidar você que ainda não enviou sua pergunta, envia para mim, manda por e-mail, novoaeon52@gmail.com, novoaeon52@gmail.com. Me manda sua pergunta, não esquece de especificar se eu posso mencionar teu nome no vídeo, dizer quem é você, quem foi que me fez a pergunta, e especificar de onde você é. Nós temos recebido e-mails do Brasil inteiro, inclusive de fora do Brasil. Então eu quero saber se posso dizer quem você é. E futuramente, quem sabe, transformamos essas perguntas em respostas num evento ao vivo, uma coisa assim transmitida em tempo real, que seria bastante interessante. Hoje é dia 28 de setembro e ontem nós vivenciamos a Lua de Sangue, a última das 4 luas de sangue que começaram em 2014. Quem tem nos acompanhado no Facebook, se você ainda não tem, procure lá o Templo Sofiânico, o Shintoísmo Cristão, procure a mim, mestre Alec Hoffer, pode me adicionar lá para a gente bater papo. Quem tem nos acompanhado sabe, também aos nossos blogs, que nós temos falado muito sobre esse evento, sobre a Lua de Sangue. Eu sei que numa sociedade de mentalidade cristã, as pessoas talvez estivessem esperando que amanhecesse hoje o dia já um mundo novo, ou que houvesse um cataclismo, tipo o que se esperava em 2012. Mas as coisas não acontecem dessa forma. Uma coisa muito importante aconteceu ontem. Uma grande sombra, uma antiquíssima escuridão, uma treva muito antiga foi expurgada, purificada ontem. E os efeitos deste expurgo, desta purificação, serão sentidos ao longo do tempo. Muitos outros eventos acompanharão essa lua de sangue. E eu quero ler aqui com vocês, já como uma introdução à nossa fala do Apocalipse, o texto da Bíblia onde se menciona justamente esse evento. Apocalipse capítulo 6, versículo 12. Vi quando ele abriu o 6º selo. Este 6º selo diz respeito a um livro. No capítulo 5 do livro do Apocalipse, um livro celeste aparece, um pergaminho, quando fala livro, você não pensa num livro com capas, você imagina um pergaminho, um rolo de pergaminho, com 7 selos, ou seja, completamente fechado. E aparece também o Cordeiro de Deus, que havia sido morto, ou que aparentava ter sido morto. E o texto diz que o Cordeiro de Deus passa pelo tormento da morte para ser digno de abrir o livro. Ou seja, essa é a explicação de por que Jesus passa pela cruz. Jesus não passou pela cruz para prosperar as pessoas, entendeu? Para aliviar a consciência das pessoas. Não tem nada a ver com isso. A cruz de Cristo tinha a ver com o direito que ele deveria adquirir, abrir o livro, que ninguém nem no céu nem na terra havia sido digno de abrir. Então ele começa a quebrar os selos para que o conteúdo do livro seja revelado. Quando ele abre o 6º selo, houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro como um saco de crina e a lua inteira como sangue. Nós tivemos um eclipse do sol em 20 de março deste ano, 2015.
em 13 de setembro, houve um eclipse parcial do Sol, também neste ano. E no dia 16 de setembro, aconteceu o terremoto no Chile. Embora o terremoto no Chile tenha sido de menor magnitude do que o terremoto de 2010, e que terremotos no Chile não sejam novidade, nós relacionamos os eventos. Essas luas de sangue aconteceram todas elas em festas importantes do calendário judaico. Quer dizer, é como um ponteiro de relógio apontando para onde nós temos que olhar. Não são apenas luas de sangue. Não é apenas um evento de 4 luas de sangue seguidas. Não são apenas eclipses. Ok? Então, o eclipse parcial do Sol, no dia 13 de setembro, que é uma festa judaica, é o Rosh Hashanah, ou seja, o final de ano. Dali em diante contam-se 10 dias até o Yom Kippur, que foi no dia 23, que é o Ano Novo judaico, o dia do perdão judaico. Dentro do período que para os judeus é o período do julgamento do mundo, os 10 dias de julgamento, acontece o terremoto no Chile. E um evento curioso desse terremoto é que houve uma praia no Chile que desapareceu completamente. Ela não existe mais, essa praia. Então nós observamos as estranhezas do terremoto. A praia que desaparece. O tremor foi sentido no Tatuapé, aqui em São Paulo, estamos falando de São Paulo, na Avenida Paulista, no Rio Grande do Sul. Como o tremor se espalha é que é significativo. Veja que ele está ligado: terremoto, sol escuro e a lua inteira como sangue. Quem mora em São Paulo não viu a lua sangrenta porque o céu ficou encoberto. O que tem muito a ver com a natureza do evento. Se as pessoas esperavam o fim do mundo, ele não aconteceu para todos ainda. Se as pessoas esperavam a aparição do Filho do Homem, para todos não aconteceu ainda. Mas já aconteceu, ainda que encoberto pelas nuvens. O sol tornou-se negro como um saco de crine e a lua inteira como sangue. As estrelas do céu se precipitaram sobre a terra, como a figueira que deixa cair seus frutos ainda verdes ao ser agitada por um vento forte. Isso aqui é muito importante, isso já é um evento posterior, mas que aconteceu ontem à noite. Quando a grande escuridão foi purificada, quando a grande escuridão foi banida de nosso mundo, essas estrelas, que é uma referência a anjos, essa é uma linguagem da Bíblia. No livro de Jó, os anjos são chamados de estrelas do amanhecer. No próprio livro do Apocalipse, no capítulo 12, o dragão arrasta do céu uma terça parte das estrelas. Essas estrelas são anjos. São criaturas angelicais ou criaturas celestes. A gente vai pensando na imagem de Supernatural, lá ao final da 8ª temporada, os anjos caindo do céu. E apenas 2 pessoas veem, ninguém vê o acontecimento. Apenas 2 pessoas assistem a queda dos anjos. É mais ou menos isso que aconteceu. Eles caem, mas caem como... a figueira deixa cair os seus frutos ainda verdes. Quer dizer, a chegada deles não deveria ser agora. Ela foi apressada, foi agitada por um vento forte. Esses seres celestiais foram enviados à Terra e agora nós estamos no período do aprimoramento e da preparação deles. O que isso significa eu falarei ainda em outros vídeos. O céu afastou-se como um livro que é enrolado. De novo você tem que pensar que não é que ele se afastou. Pense num pergaminho. O livro não foi posto de lado. O pergaminho foi enrolado. Por que enrolou o pergaminho? Enrolou o pergaminho porque não há mais nada a ler nele. Ou seja, a história deste universo, a história deste universo físico, a história do nosso mundo, ela se encerrou ontem. Uma nova história vai começar agora, porque o livro que está sendo aberto, ele contém esta nova história. A história antiga terminou, o livro terminou de ser lido, ele foi enrolado. As 4 luas de sangue fecham uma parte da história, encerram um capítulo, para que um novo se abra. Então o livro é enrolado. As montanhas todas e ilhas foram removidas de seu lugar. Claro que quem lê isso vai pensar numa grande catástrofe, na mudança dos polos do planeta. Não. A mudança de ilhas e montanhas, observe que apenas se menciona montanhas e ilhas, é uma referência a que os pontos de referência da humanidade,
montanhas no Antigo Testamento estão diretamente ligadas à adoração, tanto do Deus considerado Deus verdadeiro, como dos deuses considerados deuses falsos pelos judeus. As ilhas são referência a terras distantes. Então as ilhas são movidas de lugar, as montanhas são movidas de lugar. O que estava distante fica perto. Os conceitos de culto e de adoração são modificados. Os reis da terra, os magnatas, os capitães, os ricos e os poderosos, todos os escravos e os homens livres. Ele começa com os poderosos, mas desce aos homens menores. Desce aos escravos e desce e chega também aos homens livres, ou seja, em todas as classes. Isso se dará, não é o proletariado combatendo os donos, os detentores do capital. Não é o proletariado oprimido enfrentando o patrão opressor. Atinge os poderosos, obviamente os atinge primeiro, os eventos posteriores à lua de sangue, mas chega aos escravos, chega aos livres, e todos eles, agora sim, socializou, né? Porque todos eles terão a mesma reação. Esconderam-se nas cavernas e pelos rochedos das montanhas, dizendo aos montes e às pedras, desmoronai sobre nós. Ou seja, eles pedem o terremoto. Eles pedem para que aconteça. Escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá ficar de pé? Quer dizer, estes magnatas, capitães, poderosos, escravos e livres, todos eles estão numa posição que não deveriam estar. Quando acontece a movimentação do mundo, quando as estrelas descem do céu, quando a história que eles leram e escreveram até então termina, eles tentam se esconder. Eles tentam se ocultar de quê? Da ira daquele que está sentado no trono e do Cordeiro. O dia da ira dele chegou. Mas quando a gente pensa em dia de ira, nossa mentalidade pensa em Sodoma e Gomorra, carne de fogo do céu, né? Pensa em Jó leproso, ou até mesmo no Apocalipse, as taças da ira de Deus sendo derramadas. Esses cálices da ira de Deus sendo derramados é um juízo de Deus, um juízo do Deus verdadeiro e do Filho do Homem, que é o Cordeiro, ao sistema. Esses poderosos não são poderosos de fato. Esses capitães não são capitães de fato. Esses que estão no poder, que estão controlando a mídia, que estão controlando as informações, que estão controlando a economia, não lhes é direito ter este poder. Mas é claro que há escravos e homens livres se beneficiando do poder dos indevidos poderosos. Tudo isso acaba. Todos eles fogem, porque serão julgados, porque serão perseguidos, porque serão condenados. A continuação do texto, que seria o Apocalipse capítulo 7, e eu vou falar disso mais detalhadamente num próximo vídeo, mostra o anjo que sobe da banda do sol nascente para selar pessoas. Este será o acontecimento posterior à lua de sangue. Acontecimento que já iniciou, que já está se dando. O selo já começou a ser posto. Você que está me ouvindo, você que nos acompanha, você que quando me ouve, sente a nossa afinidade, sente a nossa ligação espiritual, você é um desses selados. Você é um desses escolhidos. Você é um destes que tem sido chamados, desafiados, selados, marcados para dar início a essa nova era. O relógio celeste já nos aponta. O livro vai ser aberto. O conteúdo sagrado do livro será revelado. Uma nova história para o nosso mundo, uma nova história para o universo. Nova história para o universo que incluirá extraordinárias e estarrecedoras descobertas científicas. Prepare-se para elas. Prepare-se para descobertas que os cientistas buscam há muito tempo, serão reveladas agora. Revelações sobre a natureza do nosso universo, revelações sobre a natureza da matéria. Esse é o grande momento, esse é o grande dia. Esse é o grande dia que os profetas do passado, em todas as religiões e culturas e nações, intuíram, viram, pressentiram, escreveram, falaram como que balbuciando, escreveram como cegos. Agora a verdade daquilo que era sombra começa a se mostrar. Você está sendo chamado, você está sendo convocado, selado para participar dessa revelação, para participar desse momento. A lua de sangue apontou ontem para o teu coração,
as estrelas desceram ao céu. Vem ao nosso encontro. O momento chegou. A hora é agora. Estou esperando você. Continue nos acompanhando, porque essa temporada promete. Namastê e obrigado.